Olá pessoal, nós vamos tratar agora do Código de Ética Federal. Este decreto 1171 de 1994 institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Portanto, uma legislação que aplica-se aos servidores públicos federais, sejam eles da administração direta ou indireta. Mas como isso vai aparecer em uma prova de concurso público? Afinal de contas, que linha de raciocínio nós temos que tomar a partir deste decreto? Nós temos um decreto criado na década de 90 que traz essa conduta ética, né? O comportamento esperado como adequado de um servidor público. Esse comportamento adequado do servidor público, ele é no exercício da função ou fora dele? Ou se aplica nos dois? Então não perde essa aula. Vamos lá. Código de Ética Federal, decreto 1171. O presidente da República, no uso de suas atribuições, ainda tendo visto, né, a Constituição Federal e outras leis, como a Lei 8.112, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, né? E diz que este, né, aplica-se aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, a ser implementado aí a partir da data em 60 dias. Cria aí uma comissão de ética, como nós vamos ver dentro deste decreto. O primeiro passo é nós entendermos que nós vamos analisar um código é um conjunto de regras de ética profissional para o exercício da função pública no Poder Executivo Federal. Bom, então as regras deontológicas, ou seja, os primados mais importantes a serem trabalhados nessa aula, começam aqui com uma série de adjetivos que são muito bons de ouvir, inclusive. Veja só, regras deontológicas, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais. Então, claro que nós poderíamos conversar em um outro modelo de aula, e quem sabe agora dividirmos um pouco a diferença entre ética e moral, né? Para fins do teu entendimento, né, moralidade está envolvida com o nosso processo de cultura, né? A moral, né, o costume de um povo, que evidentemente nos integram em todo o mundo e algumas diferenças são observadas. Então, moralidade, a moral, é um comportamento adequado dentro de costumes esperados. Já a ética, para fins do nosso estudo, a ética é a reflexão que cabe a você fazer, a mim fazer, sobre a conduta humana. Se ela é adequada ou inadequada, se ela é oportuna ou inoportuna. A reflexão é a ética. A ética hoje é reflexão sobre o que é bom ou mal, justo ou injusto. Então, dentro desse raciocínio, nós percebemos a dignidade, o decoro, olha os valores, né, da sociedade. Consciência de princípios morais. São os maiores primados que devem nortear um servidor público. Veja agora, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, como eu acabei de fazer a provocação. Claro que lá fora a tua conduta vai refletir, né, bom ou mau comportamento vai refletir, né, na conduta ou no futuro de um servidor público. Então, já que reflete no exercício da vocação do próprio poder do Estado, você, servidor exercido, né, exerce o poder do Estado, está investido na condição de Estado, né? Seus atos e comportamentos e atitudes são direcionados para preservar a honra, a tradição do serviço público. O servidor público, olha lá, não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então não tem que decidir somente entre o legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente ser honesto. E claro, pensar que vai seguir os princípios da administração pública do artigo 37 da Constituição Federal e que recai sobre ele também o parágrafo 4º da Constituição Federal. Portanto, para constar, vamos ao artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes obedece aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Portanto, nós, servidores, obedecemos ao LIMPE, legalidade, atuamos dentro da lei,
com impessoalidade, ou seja, com imparcialidade, com isonomia de tratamento. Olha lá, ó, a moralidade administrativa, portanto, a ética no serviço público, o princípio da publicidade, ou seja, o princípio da transparência e da eficiência, da qualidade da prestação dos serviços públicos para a sociedade. Então, nós obedecemos e seguimos o LIMP e temos que saber também que a administração pública nos deixou o parágrafo 4º do artigo 37, muito claro neste parágrafo, que os atos de improbidade, improbo, incorretos na administração importarão, olha as tuas provas aí de concurso, a suspensão do direito político, pode ser a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e a obrigação de ressarcimento ao erário. Então, atos de improbidade podem gerar, como consequência, a suspensão do direito político. Veja que eu disse suspensão, eu não falei perda nem cassação. Improbidade gera suspensão do direito político. E a perda, aí sim, é da função pública. Pode ser indisponibilidade de bens e também a obrigação de ressarcir o erário. Mesmo tudo isso ocorrendo, nada impede, né, de se mover uma ação penal cabível contra você, se for o caso. Tá bem? Então temos aí o artigo 37, né, caput, e também o parágrafo 4º do artigo 37. Seguimos dentro do nossa conversa sobre ética no serviço público e falamos de moralidade. Olha lá. Não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de... Presta atenção nesse detalhe. O fim, a finalidade é sempre o bem comum. A finalidade não é o bem da administração. A finalidade não é apenas o bem ao usuário. A finalidade é o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Remuneração. Nossa remuneração, é claro que é custeada por tributos, pagos direto ou indiretamente por todos nós, e até mesmo pelo próprio servidor, né? A contrapartida que nós damos, né, dentro da moralidade administrativa, é que a nossa conduta é um elemento indissociável, né, da finalidade. Assim temos consequência, né, o fator da legalidade na administração pública. Claro que nós estamos falando aqui de valores, né, de moralidade, de ética, portanto, o trabalho que nós desenvolvemos perante a comunidade é entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que o cidadão integrante da sociedade, né, o êxito do seu trabalho deve ser considerado o seu maior patrimônio. Então veja aí, o patrimônio do servidor público é o direito à prestação de serviços públicos à sociedade. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Olha lá, o recado já retomado no início da aula. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular do servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do teu dia a dia, em sua vida privada, poderão, não é um deve, né? Tá bem destacado ali, acrescer ou diminuir no teu bom conceito da vida funcional. Nós podemos ter, né, um servidor que tem um comportamento inadequado, que diz respeito a pessoas, que diz respeito às mulheres, por exemplo, e pode, com isso, conseguir uma complicação, ou quem sabe simplesmente, né, não poder ter uma ascensão a determinados cargos em virtude de sua conduta lá fora. Ou quem sabe aquele servidor que se prepara, que fez mestrado, doutorado na área em que atua e que isso pode acrescentar no bom conceito da vida funcional. Tá bem? Temos aqui o princípio da publicidade, dizendo que, salvo os casos de segurança nacional, então perceba aqui, meu caro candidato, que ele inicia a conversa com exceções. Salvo a segurança nacional, investigações policiais, casos de interesse do Estado, né, ou outros processos que correm sobre sigilo, salvo tudo isso, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Portanto, aqui ele trata de transparência do ato administrativo e dá aqui exceções. É claro que em uma prova de concurso, veja bem, o que tu vai cuidar
é quando eu vou tratar de forma generalizada e dizendo que todo e qualquer ato administrativo deve ser público e que isso constitui a eficácia e moralidade. Não é verdade, porque nem todo ato administrativo deve ser público. Então só toma cuidado, né, ao analisar questões que trazem alguma historinha ou alguma questão que é mais discursiva, né, se ela obedece ao dispositivo que está aqui dentro do nosso decreto, tá bem? Toda pessoa tem direito à verdade e o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário, olha lá de novo, aos interesses da própria pessoa ou da administração pública. Então nós temos o dever de falar a verdade, porque as pessoas têm o direito de receber a verdade, mesmo que elas não gostem do que vão ouvir. Né? Daqui a pouco nós temos que dar uma negativa àquele cidadão que está na nossa frente, nós podemos negar um pedido, falar a verdade que não será concedido o que ele deseja, mesmo que ele não goste, ele tem o direito de saber a verdade. Muitas vezes temos que dizer a verdade, mesmo que seja contrário ao interesse da própria administração pública, porque nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o ato corruptivo do erro, da opressão ou, quem sabe, da mentira. Tá bom? Os servidores públicos atuam da seguinte maneira: cortesia, educação, pessoal, boa vontade, cuidado e tempo dedicados ao serviço público, né, caracterizam o esforço pela disciplina do nosso servidor. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, e até as que não pagam, pouco importa, né, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem que pertence ao patrimônio público, deteriorando um bem, destruindo o bem público, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao próprio equipamento, mas sim a todas as pessoas dessa sociedade que construíram, né, com sua inteligência e vontade, construíram, né, com seus esforços, né, o patrimônio público. Deixar o servidor, veja só, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao seu setor, permitindo formação de longas filas ou outra espécie de atraso na prestação do serviço, não é apenas uma atitude contra a ética, é um ato de desumanidade. O servidor deve prestar toda a atenção às ordens legais dos seus superiores. Então você vai perceber que no estudo, quando chegar lá na Lei 8.112, que trata, né, do Estatuto do Servidor Público Federal, você vai perceber os deveres e as obrigações muito parecidos com o que tu estuda aqui. Porque é um regramento de conduta para o servidor público, né? O servidor deve prestar atenção às ordens, claro que elas são legais, né? Velando atentamente, né, para cumprir as ordens, porque senão tem uma conduta negligência, de ausência da prestação do serviço público. E a gente não pode aceitar que repetidos erros, descaso, acúmulos e desvios tornem-se, né, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam um ato de imprudência no desempenho da função pública. E claro que nós sabemos que toda ausência injustificada do servidor a seu local de trabalho é fator de desmoralização e vai gerar desordem nas relações humanas, nas relações de trabalho. O que é essa ausência injustificada? Nós estamos falando de um servidor que foi até o trabalho, ele está lá, mas não sabemos onde, né? Deixou o casaco, a bolsa em determinado lugar e desapareceu. Isso é uma ausência injustificada que desmoraliza a administração pública e mais, né, vai gerar desordem nas relações humanas, porque o outro que percebe aquela ausência de determinado colega vai talvez no outro dia querer fazer ou exigir uma conduta adequada da chefia. Isso vai gerar desmoralização, vai gerar desordem das relações humanas. Então tem que tomar cuidado com isso. Portanto, o servidor trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeita seus colegas e os cidadãos e colabora, né? E pode receber colaboração, pois sua atividade pública é uma grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento desta nossa nação. Então, depois desse conjunto de regras deontológicas, o decreto vai nos trazer deveres e proibições. Muitas vezes, meu caro candidato, o simples bom senso já vai te levar às respostas, à solução da questão. Claro que tem algumas táticas, algumas técnicas utilizadas em provas de concurso para te induzir o erro, que a gente vai debatendo aqui ao longo, né, do discorrer do conteúdo. Mas deveres, eu sempre digo para meus alunos, tem coisas que não precisava escrever que são teus deveres, ou precisa. Então vamos deixar claro na forma da lei.
deveres fundamentais, tipo, é básico, é estrutural, tem que ser assim. Veja só, teu dever, desempenhar a tempo as tuas atribuições, precisava escrever isso. Exercer suas atribuições com rapidez, com perfeição, com rendimento. Olha o detalhe das provas. Procurando, prioritariamente, resolver as situações procrastinatórias, principalmente diante de longas filas ou de qualquer outra espécie de atraso. É teu dever, olha lá que ele falou, por fim, ou quem sabe, procurar prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Professor, eu não sabia o que era. Pois é, daí erra a questão da prova. O indivíduo que está procrastinando, está utilizando de delongas, está deixando para depois, está enrolando, isso nós não podemos aceitar. Vamos trabalhar com rapidez e perfeição. Vamos pôr fim às situações procrastinatórias, principalmente frente das filas, né, e outras espécies de atrasos na prestação de serviço público. É teu dever ser probo, ser correto, ser reto, leal, justo. Isso é teu dever. Demonstrando integridade de caráter, escolhendo sempre, presta atenção de novo, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Cuidado com essa pegadinha, afirmando que você, servidor, escolheria a melhor e mais vantajosa para a administração. Negativo, é para o bem comum. Mais uma dica para você, tá bom? Teu dever de jamais retardar a prestação de contas, condição essencial na gestão dos bens. Então, nós prestamos contas a quem é de direito, né? Tratar cuidadosamente os usuários, olha só, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, tratar as pessoas com cuidado, com respeito e aperfeiçoar a comunicação. Pode ser por meio das mídias, né, com um novo programa, uma nova forma de se comunicar com o usuário, uma forma de aperfeiçoar e melhorar o contato com o público. E ter, claro, consciência que teu trabalho, o nosso trabalho, é regido por princípios éticos, né, que vão se materializar na adequada prestação de um serviço público. É teu dever, lá vai ele de novo, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção e respeitar as limitações individuais dos usuários do serviço público. Nós temos usuários, né, que têm às vezes dificuldades cognitivas, dificuldade de compreensão, não têm a informação adequada para exigir, né, a nossa prestação de serviço público. Nós devemos, né, respeitar a capacidade e as limitações de cada usuário no serviço público. Claro, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, cor, sexo, orientação sexual. Ter respeito à hierarquia, claro, porém, sem nenhum temor de representar contra o comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Sim, nós respeitamos e reconhecemos a hierarquia, né, para a prestação do serviço público, hierarquia da organização, né, institucional. Mas nós não vamos temer a chefia, nós não vamos temer, vamos denunciar, vamos representar qualquer comprometimento, né, indevido na estrutura do poder do Estado. Vamos resistir a todas as pressões dos superiores hierárquicos, dos contratantes interessados e outros que vierem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais e éticas, e vamos denunciar. Resistir a todas as pressões das chefias para fins de conseguir para alguém qualquer benesses, favores ou vantagens indevidas, tá bom? E vamos denunciar. O nosso exercício do direito de greve é um dever para que a gente tenha uma remuneração ou uma segurança coletiva mais qualificada. É teu dever ser assíduo, precisava escrever isso, e frequentar o trabalho. Comunicar-se imediatamente, né, com o superior todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências. É teu dever comunicar irregularidades que tu tenha conhecimento e exigir a providência cabível, né, dos nossos superiores hierárquicos. Manter limpo e em perfeita ordem o nosso local de trabalho, participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício das funções. Professor, eu estranhei tendo por escopo a realização do bem comum, tendo por alvo, mira, a finalidade é a realização do bem comum. Mais uma vez, insisto nesse assunto. Precisava colocar que é teu dever apresentar-se no
trabalhe com vestimentas adequadas ao exercício da função? Sim, para que tu não vá de saída de praia para o trabalho, tá bem? Manter, né, sempre atualizadas as instruções, as normas, né, estar em dia com a legislação, cumprir as normas da instituição, né, trabalhar de acordo com as normas, isso significa que você é disciplinado, facilitar e fiscalizar de todos os atos ou serviços por quem é de direito, e é teu dever exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais, os direitos que te dão na condição de serviço público, seja aquele profissional que utiliza uma arma, aquele profissional que entra nos estabelecimentos, as prerrogativas funcionais, né, são exercidas com estrita moderação, abstendo-se de fazê-lo contrários aos legítimos interesses da administração pública. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao serviço público. Né? Não é exercer, né, a tua condição de servidor para passar na frente em uma fila, por exemplo, para ser atendido primeiro. Tu deve abster-se de forma absoluta de exercer sua função, seu poder ou autoridade com finalidade estranha ao serviço, né? Divulgar informações sobre este código de ética, tá? E depois disso, nós vemos aqui as proibições, as vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público, portanto é proibido. Veja só, é proibido fazer uso de cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posições e influências para obter qualquer favor para si ou para outrem. Então, enquanto é teu dever evitar que isso ocorra, a você, servidor, é proibido exercer, né, o uso do teu cargo para obter qualquer tipo de benesses, de favores para si ou para outrem. Então, nada de pedir favor, receber favor indevidos de alguém, ou quem sabe para os teus familiares. É proibido prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Ser, veja lá, em função do espírito de solidariedade, né, do coleguismo, em função, né, do espírito das amizades, conivente com erro ou infração. Olha o que ele vai dizer. A este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Nós tivemos uma questão de prova que um dia afirmou, né, que o Código de Ética Federal não faz a previsão da aplicação do Código de Ética de determinadas profissões. Pois aí estava equivocada a questão. Veja só, quando nós falamos sobre o Código de Ética Federal, ele diz aqui que os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, seguem este código e também o código da sua profissão, evidentemente, tá bom? É proibido utilizar de artifícios para procrastinar. Então, enquanto é teu dever por fim a situações procrastinatórias, é proibido a você procrastinar, é claro, ou quem sabe dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe, evidentemente, dano moral. Deixar de utilizar avanços técnicos científicos a seu alcance para o conhecimento ou para atendimento de seu mister. Ou seja, é proibido deixar de utilizar os avanços tecnológicos, né? Um novo programa, um novo meio de comunicação, por exemplo, né? Ao alcance ou ao teu conhecimento, é claro, para atender o seu mister, o seu trabalho, o desenvolvimento da prestação do serviço público. Também é proibido permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos e paixões interfiram no ato administrativo. Ele está falando do quê? Do trato com o público. Ele está falando aqui no princípio da impessoalidade. Nós não vamos permitir, né, que caprichos, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, vontades políticas interfiram no trato com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Também é proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificações, prêmios, veja só o detalhe, para si e seus familiares, para o cumprimento de sua missão ou influenciar em outro serviço, né, para o mesmo fim.
É proibido alterar ou deturpar qualquer documento que deva encaminhar providências, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa, desviar servidor público para o atendimento a interesse particular. Pessoal, esse está em negrito aqui porque ele é conhecido nas provas, inclusive na aplicação, quando nós temos o Estatuto dos Servidores. Porque esse modelo de proibição aqui, ele pode inclusive resultar na demissão de um servidor. Veja só, é proibido desviar servidor público para atender interesses particulares. Retirar da repartição pública, olha os detalhes, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou patrimônio, né? Ou bem pertencente ao patrimônio público. Não dá para levar o computador para casa, a tela de TV, sem a devida autorização, tá bom? É proibido fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço em benefício próprio de parentes, amigos ou terceiros, né? É proibido beneficiar-se de informações privilegiadas. Apresentar-se embriagado é lógico que é proibido. Mas veja só essa questão que nós já tivemos, uma questão aqui da CESP-NB falando sobre isso, né? Olha o que é o concurso. É proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Nós tivemos uma questão de prova onde a banca afirmou que é proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, ponto final. E esta afirmativa está incorreta, meu caro candidato, porque eu não estou aqui te proibindo de apresentar-se embriagado fora do trabalho. O que eu estou te proibindo é que tu apresente-se embriagado fora do trabalho habitualmente. Isso é concurso público, tá bem? Dar a seu concurso, veja só essa proibição, aqui eu peço a atenção de você, meu caro candidato. Dar a seu concurso, participar, ser conivente, né, utilizar o teu conhecimento, né, dar a seu concurso, a qualquer instituição que atente contra a moral, contra a honestidade, contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, é proibido ao servidor público fazer parte de uma instituição que explore o trabalho infantil, exploração de mulheres, de pessoas que estão em necessidades e vulnerabilidades sociais, por exemplo, né? É proibido dar a seu concurso, né, a qualquer instituição que atente contra a moral, contra a honestidade e contra a dignidade humana. Nós tivemos uma prova há alguns anos, já faz alguns anos mesmo, que disseram que é proibido ao servidor, né, fazer parte de instituição que persiga as pessoas. Claro que não foi tão fácil assim. Eles colocaram, né, um exemplo e que deixava às vezes o candidato um pouco na dúvida. Mas é proibido desrespeitar a dignidade humana. Na verdade, é simples assim. É proibido exercer atividade profissional aética, claro, ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, empreendimentos de cunho duvidoso, jogos, vícios de azar, pirâmides, nem pensar, servidor público. Então, você tem aí as suas proibições. Depois de deveres e proibições, nós temos a apresentação de fato da comissão de ética. Então, veja só, vamos com calma aqui, vamos com cautela. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, autárquica e fundacional, em todos, né, que exerçam suas atribuições, deverá, não é pode, é deve, deverá ser criada uma comissão de ética. Esta comissão de ética é encarregada de orientar, aconselhar sobre ética profissional no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. E entenda uma coisa, a imputação da comissão de ética apenas ser aplicada, né, é a de censura. Destaque-se isso, pessoal, tá bom? Então nós temos em cada instituição uma comissão de ética, tá? Que vai orientar, aconselhar, tá bom? O servidor público. E o que é suscetível da aplicação da comissão de ética é a pena de censura. Nós vamos já reforçar esta informação, tá bem? Então me acompanha aqui, vamos lá. Veja só. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores registro sobre a tua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções para os demais procedimentos próprios da tua carreira. Então, se nós vamos promover, se nós vamos nomear um servidor público à condição de ministro, de secretário adjunto, é bom que a gente dê uma olhada no currículo desse indivíduo e olhe os registros sobre a conduta ética deste servidor, tá bem?
olha lá, vou reforçar contigo. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Então a comissão de ética não exonera, não demite, não afasta, toma cuidado, toma cuidado. A comissão de ética aplica a pena de censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer da aplicação da pena, assinado por todos os integrantes da comissão de ética, com ciência do faltoso. Muitas provas afirmaram que a aplicação da pena de censura é assinada pelos integrantes, mesmo que sem ciência do faltoso. Negativo. Nós vamos chamar esse faltoso, daremos direito de defesa e quando decidirmos sobre censura, vamos falar a ele. Todos nós estamos assinando isto e estamos cientificando o senhor da aplicação da pena de censura. Para fins de comprometimento ético, quem é o servidor público? Ora, é todo aquele que, por força de uma lei, de um contrato, qualquer ato jurídico, olha lá, preste serviço público de natureza permanente ou temporária, ou quem sabe excepcional, é mesário nas eleições, para fins de comprometimento ético, é servidor público. Ainda que sem retribuição financeira, pouco importa, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias e fundações, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado, para fins disso você é servidor público.